Um dos melhores microfones lapelas sem fio que a gente tem hoje no mercado. Além disso, ele também conta com uma gravação interna e também a possibilidade de gravação com diferentes níveis de decibéis simultaneamente. Fora a bateria surreal que ele tem. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o HoloLens Lark Max e tudo que ele tem para oferecer. Seguindo aquele modo review sincero do canal, eu tô com esse microfone utilizando no meu dia a dia desde o dia 2 de maio de 2024. Eu já tinha utilizado ele anteriormente, emprestado do meu amigo Thales, não sou barista, então eu já sabia mais ou menos o que esse microfone poderia me oferecer. E se tratando de um produto da HoloLens, que é uma marca que eu gosto e que eu já uso há bastante tempo diariamente, a gente sabe que é uma qualidade muito interessante. E o HoloLens Lark Max, ele é justamente um microfone high-end, para quem quer elevar mais ainda a qualidade de som dos seus vídeos. Mas não é um produto perfeito. Existem os pontos positivos, mas existem também pontos negativos que podem ser melhorados em uma nova versão. E é com muita felicidade que eu te falo que esse vídeo está sendo patrocinado pela HoloLens, que é uma marca que eu já gosto, como eu já falei, e você pode ver aqui no canal também diversos vídeos que eu utilizo os microfones deles. Eu tenho alguns produtos da HoloLens hoje, mas eu tenho ao mesmo tempo total liberdade para poder contar para você os pontos positivos e negativos. Até porque eu conheço a HoloLens e eu sei que esses pontos negativos que eu falo aqui é importante para você, mas é importante para eles também, porque eles sempre fazem melhorias com base nos usuários. E isso é algo muito interessante. Então eu vou te falar os pontos que podem ser melhorados. E principalmente a minha experiência utilizando esse microfone diariamente. E o que vem nesse microfone? Ele primeiramente vem com uma case de transporte, toda feita no material ali resistente, durinha também, que você pode colocar na sua mochila, você não vai ter nenhum tipo de problema, ou se você botar numa outra bolsa também. É uma case bem resistente. Dentro dela vem alguns cabos como P2, USB-C, aquele dead cat para você colocar no microfone também, fora a case de carregamento do microfone com um receptor e 2 transmissores. Eu vou começar falando pelos pontos positivos dele. E por incrível que pareça, um ponto positivo peculiar, eu diria. O cabo P2 que você conecta ao receptor na sua câmera é um cabo pequenininho, pretinho, super discreto. E como eu falei, é um ponto peculiar, mas que na minha usabilidade fez total diferença. Porque esse cabo, ele se encaixa perfeitamente ali e não chama muita atenção. Eu faço alguns vídeos na rua e principalmente eu utilizei muito ele numa viagem que eu fiz e, cara, não chama atenção. Por que eu tô falando sobre o cabo? Porque tem algumas marcas que utilizam cabos de acordo com a cor. Então um cabo vermelho, um cabo amarelo, um cabo laranja, e eu não gosto muito disso porque chama muita atenção ali para o que está em cima. E o receptor dele é bem pequenininho, então não fazia sentido colocar um receptor que não chama atenção com um cabo de uma cor nada a ver. E agora sim, os pontos positivos de fato. O primeiro, ou o 1.5, né, porque eu já falei ponto positivo desse microfone é a qualidade de som que você consegue extrair dele, e de diferentes formas. Nesse momento você está escutando o som dele. Eu estou utilizando o microfone, o transmissor, como o próprio microfone. Mas você também pode utilizar uma cápsula de lapela. Ele também acompanha com uma cápsula de lapela e você pode utilizar ela escondida ou não, você escolhe, mas eu gosto de utilizar às vezes a cápsula escondida ali, só que esse microfone, pelo fato dele já ser um microfone, você também tem essa possibilidade de utilizar dessas duas formas. E nesse momento, como eu falei, ele está aqui dentro da minha camisa com o imãzinho de uma forma mais escondida, porque eu estou de camisa preta, você consegue até ver, mas não chama tanta atenção. Isso daí é uma das coisas interessantes, esse imã que vem nele também. Além disso, como eu falei na intro do vídeo, ele tem uma gravação interna, então eu também estou gravando internamente. Essa é a gravação nesse momento feita direto pela câmera e agora essa é a gravação feita internamente nele. Isso acaba sendo um backup, mas a gente já vai conversar disso, e ele grava em formato WAV 24 bits a 48 kHz. Além disso, ele tem uma memória interna de 8 GB. E para áudio, gente, 8 GB é muita coisa. Mais ou menos de 13 a 14 horas ali de gravação interna no microfone. Ele também conta com alguns modos de gravação direto na câmera, direto ali no receptor, como o modo de gravação estéreo, o mono e o Safety Track, que é um dos modos que eu mais utilizo. Nesse Safety Track, ele basicamente grava ao mesmo tempo em faixas diferentes, em níveis diferentes de decibéis, então para você não ter problema de ter um áudio estourado.
estourado. Se tiver estourado, você pode pegar o da outra faixa e você consegue ter um backup, mais uma vez, desse áudio. Uma das coisas mais interessantes nesse microfone é a capacidade de redutor de ruído. Você consegue colocar esse redutor de ruído nesse microfone apertando um botãozinho no microfone, na lateral dele. Ele vai ficar com um símbolo verde e aí significa que ele está com o modo de redução de ruído ativado. Mas aí imagina que você botou o lapela lá no seu cliente, está pronto para gravação e aí tá com barulho que seria interessante colocar esse redutor, só que você não quer ir lá para mexer no cliente. Você também pode botar diretamente pelo receptor. Então você consegue, pela telinha do receptor, botar o modo de redução de ruído sem ter que ir até o seu cliente. Mas esse modo de redutor de ruído, ele fica com uma qualidade diferente, justamente para ter essa redução ali, mas eu não vou apenas te falar, eu vou te mostrar na prática como funciona na rua e dentro de uma cafeteria bem barulhenta. Sobre o redutor de ruído que tem nesse microfone. Porque eu tô do lado de uma das ruas principais aqui de Buenos Aires e tá com muito ônibus passando, muito caminhão passando, então primeira distância que eu consegui ter dele, eu poderia até ir um pouco mais, mas aí não tem necessidade de fato, e aqui você consegue ver o redutor de ruído também. Sem o redutor de ruído seria mais ou menos dessa forma. O microfone aqui, ele tá dentro da minha camisa e dentro do meu casaco, então ele tá pegando ali o som lá do meu peito, diretamente aqui. Fica numa qualidade muito melhor se você utilizar assim, do que se eu tivesse com ele aqui do lado de fora. Aí sim a gente acaba pegando muito mais ruído do lado externo, não fica tão interessante, tem ônibus passando, como eu falei, e fica muito barulho, né? E aí se eu ativar o redutor de ruído, ele elimina grande parte do ruído que tem externo, mas ele acaba também tirando um pouquinho dos agudos do microfone. De microfone sem fio para ZV10, pode ser mais de um, porque são indicações. Cara, pra mim assim, eu comprei o Lark Max, mas se já tivesse sido lançado, eu teria comprado o Lark M2, o pequenininho, sensacional. Cara, aquilo ali é muito confortável, você bota aqui na camisa, não pesa nada e uma qualidade excelente. Assustadora. É, e a gente acabou de ir em outra cafeteria agora e o de lá eu não fui muito fã. Eu tomei dois lá, um Colômbia e o outro da Etiópia. Esse daqui tá mais gostoso, esse é Nicarágua, né? E falando do receptor e dos controles que tem nele, eu achei ele muito interessante, primeiro pelo aquele ponto que a gente já conversou dele ser muito pequenininho, mas essa telinha que vem nele é algo muito interessante porque você consegue ter todos os controles através dela. Ela é uma telinha touch e bem visível, bem grandinha ali, e você consegue mexer em tudo. Ela já tem algumas funções para cada microfone, você consegue diminuir o ganho que você vai ter no microfone, consegue diminuir a saída que vai ter no microfone, você consegue também alguns modos de equalização ali pré-setados que já vem. Você pode escolher ali qual que você quer utilizar. Então acaba sendo também um plus, um controle maior que você pode ter através dessa telinha. Em uma lateral do receptor a gente tem a saída que vai para a câmera, né, a saída de áudio, e do outro lado a gente tem uma saída de fone de ouvido. Só que eu só indico você utilizar essa saída de fone de ouvido caso a sua câmera não tenha essa função. Porque, basicamente, você vai escutar o que está chegando no receptor e não o que está chegando na sua câmera. Então, se você, por algum erro, alguma falha ali, passou desapercebido, você não encaixou a entrada P2 na câmera do microfone direto, você não encaixou até o final, você não vai ter o som saindo na sua câmera. Só que você vai ter a conexão do microfone com o receptor. Então, você pode achar que você está tudo certo, só que aí você não colocou até o final e não está chegando na sua câmera. Então, se a sua câmera tiver, utiliza da câmera. Se não tiver, fique atento. Dá para você se guiar, mas você tem que estar atento se está chegando na sua câmera através dos níveis. A Holy Land fala que esse microfone chega até 250 metros de distância no ambiente limpo, sem muita interferência, sem nada do tipo. Mas assim, eu não vou utilizar, eu fiz um teste de distância, mas não a 250. É aquilo que eu já conversei também em um outro review aqui no canal da Holy Land também. Esse tipo de conteúdo muito distante assim, eu não sei se seria tão interessante, mas vai da linguagem que você está utilizando. Então, eu estou andando aqui até o momento que ele vai começar a falhar. E aí eu acredito que aqui seja o momento que ele começou a falhar. Ainda está funcionando? Olha, muito obrigado aí a minha filmmaker nesse momento que está me informando que ainda está funcionando. E olha, eu tô muito longe nesse momento, até tem uma pessoa passando, mas não tem problema nenhum. E como você viu, funcionou muito bem, mas não é um modo que eu vou utilizar muito. E o último ponto positivo, e é um dos principais aqui, tirando a qualidade de som, é a bateria. A gente não quer um microfone que acabe deixando a gente na mão ou tendo que ficar trocando pilha ou uma bateria muito fraca, né? Tem alguns microfones que são assim.
Essa bateria realmente é algo bizarro. Eu e o Thales, lá na Argentina, a gente gravou alguns vídeos durante um dia inteiro. E basicamente o que a gente fez foi colocar o microfone na gente, como a gente está aqui no momento, né, como eu estou no momento, e basicamente a gente ligava a câmera no momento que ia gravar, mas o microfone ficou direto na gente o dia inteiro. Então ele só se conectava quando a gente ligava a câmera, mas ele ficou ligado. De acordo com a Holy Land, ela dura cerca de 7 horas de gravação em cada microfone. Então é muito tempo de gravação, e quando você coloca na case de carregamento, ela volta a carregar, porque ela é uma case de carregamento. Mas de fato, a gente não ficou na mão em momento nenhum, porque a bateria durou muito. A gente terminou aquele dia com bateria ainda. Só que existem pontos que precisam ser melhorados e que podem ser melhorados. Não de fato precisam, mas podem ser melhorados, e como eu falei no início desse vídeo, eu gosto de falar isso até para que você saiba, mas também que a Holy Land saiba e que possa trabalhar em atualizações, em novos modelos, em novas coisas, para que a gente saia beneficiado com isso, com produtos melhores cada vez mais. O primeiro, nada que seja ruim, mas seria muito interessante se a gente tivesse a possibilidade de gravação, nem que seja internamente só, de 32 bit float. Para você que não sabe, isso daí seria basicamente não ia estourar de forma nenhuma, é o fim do áudio estourado, porque você teria mais controle ainda. Como eu falei, nada que assim seja ruim por conta dessas situações que você consegue, gravação interna, gravação em nível de decibéis diferente, mas dependendo do tipo de trabalho, 32 bit float faz muita diferença. O segundo ponto, esse sim eu acho que é um ponto que pode ser melhorado mais uma vez, mas é um ponto que me incomoda um pouco, é o nível de bateria. Seria muito interessante se a gente pudesse ver o nível de bateria através de porcentagem, para a gente ter uma noção mais apurada, porque a gente consegue visualizar pela telinha, não nele, pela telinha apenas, mas você vê só aquele símbolo ali. E como eu falei, eu não fiquei na mão em nenhum momento utilizando esse microfone aqui, a gente viu a bateria ali por esse símbolo, a gente sabe se tá ou não com bateria, como eu falei, a gente terminou o dia com bateria, mas seria muito melhor se a gente tivesse essa opção de ver aqui, ó, tem 5% de bateria ou tem 10% de bateria, seria mais legal. Outro ponto é referente ao tamanho dele. Quando você utiliza ele como microfone, apenas como o transmissor, utilizando o lapela, perfeito, ele é pequenininho, cabe perfeitamente no bolso, não chama tanta atenção, é incrível. Agora, quando você utiliza ele como o microfone de fato, assim como eu estou utilizando no momento, você tem que ficar atento, porque dependendo da roupa que você está utilizando, ele pode pesar um pouquinho e pode deixar sua roupa marcada ali mais para baixo, e eu não acho que isso seja algo interessante. Então, eu aqui na gravação desse vídeo, volta e meia, eu me posiciono para trás para a roupa voltar para a posição, para ela não ficar caindo, porque aí isso pode alterar no áudio. Às vezes ele pode virar ali, prender numa posição do peito, ou virar para uma outra posição, acaba podendo alterar um pouquinho esse áudio. Então, fica atento com isso. Só que se você quer utilizar somente o microfone, não precisa de lapela, aí já seria o Lark M2, que tem review aqui no canal também, e em breve vai ter um comparativo lado a lado, para você ver qual dos dois é mais interessante para a sua usabilidade. E o último ponto seria um sonho, basicamente, e mais uma vez, que pode ser implementado futuramente num outro modelo ou algo do tipo. Seria muito interessante se esse microfone tivesse já a conexão sem fio para a câmera, sabe? Pode colocar ali no receptor, alguma coisa que vai na sapata da câmera, e aí ele se comunique sem o fio. Seria algo, um sonho, seria algo muito interessante essa possibilidade. Ouviu? E para quem eu indico esse microfone? Para você que quer elevar o nível das suas gravações de som dos seus vídeos, porque além de toda essa qualidade que ele entrega, essa possibilidade de gravação com um lapela, de fato uma cápsula de lapela, ou até mesmo utilizando ele como um microfone, utilizando ele ali mais pertinho num ambiente mais barulhento, um microfone sem fio também, o que não fica direto na câmera, você pode se mexer, chegar a 250, além da qualidade, a segurança que você vai ter com esse microfone. Possibilidade da gravação interna, possibilidade de gravação com níveis diferentes, então você não vai perder áudio com ele, é muito difícil que você perca algum áudio com ele. Eu vou deixar o link da loja oficial aqui na descrição e você pode também colocar nos comentários a sua dúvida referente a ele, porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de outra pessoa. Além disso, eu queria muito saber a sua opinião, o que você acha desse microfone e se você gostou do meu review. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!